Paz seja convosco. Como Jesus saudava os discípulos, também quero saudar você nesta manhã, desejoso de que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, habite ricamente o seu coração. Você é muito bem-vindo aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias nós ansiamos por esse momento para estarmos juntos, porque é mais uma oportunidade que nós temos de começar bem o dia, estudando a Bíblia, orando, louvando ao nome dele, aprendendo sobre como cuidar melhor do nosso corpo, e ter a sua companhia é para nós uma alegria. Esse programa foi preparado com muito carinho para você e para a sua família. Para você que almeja um dia alcançar o céu. Nós queremos juntos, como amigos e irmãos, caminharmos por esta senda. Esse programa nasceu com o objetivo de ajudar você na sua caminhada espiritual. E nós fazemos isso quando estudamos a Bíblia, quando oramos por você, quando nos dispomos a estar do seu lado, enquanto caminhamos juntos para a eternidade. Eu não sei quem você é ou de onde você nos assiste, mas é muito bom ter a sua companhia. Hoje vamos aprender sobre mais uma parábola contada por Jesus. Aqui no programa Encontro com a Vida, estamos estudando todas as parábolas que Jesus contou. E se você perdeu algum programa, basta voltar aqui no nosso canal, Arilton Oliveira, e você pode ter acesso a todas as parábolas que Jesus contou e aprender mais sobre cada uma delas. Seja muito bem-vindo ao nosso desjejum aqui no Momento da Saúde. Todos os dias a gente prepara uma mesa esperando você. Ah, pastor, não fala isso, eu nunca posso ir deliciar essas frutas sobre a mesa. Bom, é verdade que você não pode vir, mas aqui você vai ter conhecimento que vai ajudar você na sua caminhada com Deus, especialmente no seu cuidado com a saúde, tá bem? Estamos recebendo essa semana mais uma vez a doutora Aline Mafra, que é nutricionista especializada em nutrição clínica e estética. Tudo bem, doutora Aline? Tudo bem, Bom ter você de volta no programa, viu? eu que agradeço. Bom, você pode acompanhá-la nas redes sociais aí no Instagram, @alinearaújo.nutri. Aline com Y, tá bem? E você pode mandar suas perguntas também para ela, que ela está à disposição para nos ajudar respondendo. Ontem nós começamos a semana falando sobre os bons alimentos. Se tem uma coisa boa para a saúde, é a tal da água, né? E hoje ela vai falar para a gente sobre hidratação. Doutor, o que acontece com o nosso intestino quando não se ingere água? Bom, a gente falou então dos alimentos que são benéficos ao intestino, os maléficos, e ali nos benéficos a gente trouxe as fibras, né, que vão fazer o nosso bolo fecal aumentar de tamanho. E essas fibras, elas resgatam muita água. Então, se eu tenho um grande consumo de fibra e não coloco hidratação, eu vou ressecar mais ainda as fezes. Então, a gente vai ter aí um efeito contrário do que a gente gostaria. A água também, ela vai ajudar a levar ali o bolo alimentar e também vai lubrificar a parede do meu intestino. As fezes, elas ficam armazenadas lá no intestino grosso para depois serem evacuadas, né? E esse intestino grosso, ele faz a absorção dessa água. Então, se chega lá no intestino grosso a gente não tem água adequada, essa hidratação, essas fezes vão ressecar de qualquer forma. Então, a água, ela é extremamente necessária, falando de saúde intestinal. Só que a gente sabe de todas as outras funções da água, né? Um dos remédios naturais que Deus deixou pra gente, além de melhorar a pele, auxiliar no processo de detoxificação, quem tem retenção de líquidos vai precisar de hidratação. Então é extremamente importante a gente estar consumindo água de forma regular. E com a quantidade ideal, né? Quanto de água nós deveríamos nos habituar a ingerir por dia? A gente tem um cálculo padrão, hoje outros estudos até já trazem cálculos diferenciados, mas que o pessoal de casa consiga calcular aí uma média ideal. A gente faz 35 ml por quilo de peso. 35 por quilo. Isso, então eu tenho 70 quilos, por exemplo. A gente vai fazer o cálculo, né? Okay, eu que tenho 53 quilos, eu faço 35 vezes 53, eu vou ter uma média ali de 1,8 litro, 1,9 litro de água por dia. Okay. Dica, né? Porque às vezes a gente se perde aí na quantidade de cálculo do copo,
né? Então não sei, da hora que eu acordei até a hora que fui dormir, eu já esqueci a quantidade de copo. Então, o ideal é a gente ter o quê? Uma garrafa de água. Então, tenha com você uma garrafinha de água de 1 litro, porque se eu sei que a minha quantidade ideal é ali de 1,9 litro, 2 litros, eu tomo uma no período da manhã e uma no período da tarde. Entendi. Importante não consumir muita água no período noturno, principalmente aquelas pessoas que levantam muito para urinar à noite, que daí pode interferir também no nosso sono. E também evitar na hora das refeições, né? Também o processo de digestão, ele dificulta um pouco quando a gente ingere muitos líquidos, né? Então, a gente tem uma quantidade média aí, no máximo, de 80 ml para a gente conseguir tomar junto com a refeição, mas se conseguir não tomar, melhor, a gente vai ter uma digestão mais facilitada. E eu trouxe aqui, falando de hidratação, a gente precisa entender também que muitas pessoas, principalmente mulheres no processo de emagrecimento, utilizam chás diuréticos. E os chás diuréticos, eles fazem a gente eliminar a água mais rápido do nosso organismo. Sim. Isso pode ressecar as fezes também. Então, quando a gente fala de hidratação, é água. Alguns chás podem entrar aí no processo de hidratação e eu trouxe uma combinação legal aqui. Eu posso usar individualmente, mas eu posso usar os 3 juntos, que é o chá de funcho, o chá de hortelã e o chá de gengibre também. Tá? Eu posso fazer uma combinação desses 3, ali no máximo 500 ml de água, um raminho de hortelã, uma colherzinha de chá de funcho e também uma colherzinha de café de gengibre ralado ou 2 rodelinhas. Coloco essa água para ferver, coloco a hortelã e o gengibre, desligo em 3 minutinhos, boto o funcho, tampo e depois eu coo e posso beber ali durante 3 vezes ao dia esses 500 ml. Vai ajudar também na hidratação e ajuda bastante na inflamação do intestino, para quem está ali vivendo um processo de desbiose, e também ajuda a diminuir os gases, aquela distensão que a gente sente no abdômen. Olha aí, que dica interessante, né? Pegou aí? Vamos então fazer esses chás aí que vão nos ajudar. Só você voltar se quiser e rever tudo que você precisa rever aí, para você ter aí esse cuidado. Doutora Aline, muito obrigado por essa orientação de hoje, né? Questão da água, a quantidade, etc. Ela volta amanhã para a gente começar a falar um pouquinho sobre alimentos probióticos. Esse é o tema de amanhã. Vamos agora com os nossos pastores no quadro Oração Intercessora. Olá, bom dia, querido amigo, querida amiga. Chegamos então a essa terça-feira com mais um momento especial de oração e intercessão. E nós temos aqui todos os dias, nós recebemos aqui na nossa timeline, para você que aparece aí no seu YouTube, né? Alguns estão assistindo pelo Facebook, pelas outras redes sociais, aparece para você ali o chat onde você pode colocar o seu pedido, tá, de oração. Então, nós vamos estar lendo aqui o de algumas pessoas, mas tenha certeza de que Deus estará ouvindo cada um de vocês que escreveu, que colocou ali, talvez com lágrimas, o seu pedido e a sua intercessão. E eu tenho aqui o pedido do Laércio Silva. Ele diz o seguinte: bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Ótimo dia para todos. Eu peço oração por mim, para que eu me entregue a Cristo. E peço oração por minha família, em especial para minha mãe, que está com 82 anos. Laércio, tenha certeza, querido, que Deus ouve a oração desse filho aí pela sua mãezinha. E amigo, você deseja estar mais perto de Deus? Eu vou te fazer um convite. Quer lugar melhor para você encontrar Deus que na casa de Deus? Vai na casa de Deus, meu filho. Lá você vai ouvir a palavra dele. Você vai ouvir a mensagem dele para que você possa ter uma vida completa de bênçãos ao lado do Senhor. Nós temos aqui também a Maria Aparecida. Ela dá um bom dia ao Espírito Santo. Também, Maria, que Deus abençoe você. Um bom dia para você, para sua família, para os seus amigos. Que Deus possa inspirar a sua vida, porque você tem uma vida cheia do Espírito Santo. Quer andar melhor, com melhor companhia que o Espírito Santo? Não tem, Maria. Então, você deu um bom dia para o Espírito Santo, eu também dou um bom dia para o Espírito Santo e um bom dia para você, minha querida. Tenho aqui também a Maria Nascimento de Souza. Bom dia, eu peço oração pela minha saúde. Eu estou com gastrite crônica e eu sinto muita dor, dor contínua. Orem por mim. Maria, nós estaremos orando por você, querida, mas também eu vou dizer para você,
procura ali um médico, vai a algum posto de saúde, algum hospital. É sempre importante nós lembrarmos que temos a cura espiritual, mas também Deus estipulou ali pessoas, né, como médicos para cuidar da saúde das pessoas, mostrar alguns alimentos que a gente precisa deixar de lado, alguns alimentos que a gente tem que consumir melhor, para que a gente possa ter uma saúde integral. Então, querida, recomendo você também procure ajuda de especialista e nós vamos estar orando por você para que essa gastrite ela pare de incomodar você. Eu tenho certeza que tira a concentração de tantas outras coisas na sua vida, até mesmo da gente estudar a palavra de Deus. Então, minha amiga, vou estar orando, intercedendo por você e pela sua família. Então, queridos, eu gostaria de abrir a palavra de Deus antes de nós termos esse momento de oração e buscarmos aqui inspiração na palavra do Senhor para que nós possamos ser alimentados por ela. No livro de Tiago, no capítulo 5:16, diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E olha, Tiago diz aqui que nós devemos de orar uns pelos outros, para que nós sejamos curados. Vou estar orando por cada um de vocês que pediu a cura. E neste momento, aqueles que puderem, eu peço, coloque-se de joelhos junto comigo para nós intercedermos, orarmos ao Senhor, tanto em agradecimento como em súplicas por aqueles que precisam aí da ajuda do Senhor. Oremos. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelas bênçãos recebidas e tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Aqui, Senhor Deus, nós recebemos mais alguns pedidos, mas o Senhor sabe de quantos deles muitas vezes não foram nem escritos, mas o Senhor sabe que está no coração dos teus filhos. Mas tem filhos teus, Senhor Deus, que estão com o coração doído ou passando por alguma adversidade, algum problema muito grande e tiveram a coragem e o desejo, Senhor Deus, de expor essa situação aqui, na nossa timeline. E nós queremos te pedir, Senhor Deus, por essas pessoas, que o Senhor esteja na causa delas, que o Senhor cure aqueles que precisam ser curados, que o Senhor ajude, direcione aqueles que precisam ser direcionados, quem sabe a buscar um médico, quem sabe ir à tua casa para buscar o médico dos médicos, que é o teu filho. Nos ajude, Senhor Deus, a servirmos ao nosso próximo, a cuidar do nosso próximo e aqui, Senhor Deus, com todos esses pedidos que chegaram para nós nessa terça-feira. Abençoe a cada um dos teus filhos, cuide da casa deles, da caminhada de cada um e da sua situação, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, estamos de volta agora aqui no programa para começarmos o momento do estudo das parábolas de Jesus. Hoje vamos aprender sobre mais uma parábola contada por Cristo. Uma parábola que tem sido usada de forma inconveniente, de uma forma errônea, para se ensinar um tema muito predominante em nossos dias. Pastor, que parábola é essa? Estou falando da parábola do rico e Lázaro, do rico e o mendigo. Daqui a pouquinho você vai entender melhor sobre o que eu estou falando. Pegue já a sua Bíblia e se prepare para esse momento de estudo da Palavra de Deus. Mas antes, eu quero oferecer para você esse guia de estudo que estamos oferecendo aqui no programa. Se você quer aprender mais sobre a Bíblia, esse curso bíblico pode ser seu. Basta você acessar o nosso site, ensinosdejesus.tv, e solicitar o seu estudo. Ou então mandar uma mensagem para o programa no nosso WhatsApp, 48 3281 3075. Lembrando que esse guia de estudo impresso nós estamos oferecendo para todos os moradores do estado de Santa Catarina. Se você mora em outro estado, você pode fazer esse mesmo curso pela internet em nosso site bibliamais.com.br. Todos os sábados às 9 da manhã, no Espaço Novo Tempo perto de você, a gente estuda também esse tema. Ao longo do programa, eu vou ceder para você vários endereços. Vou mostrar aqui. Você escolhe um perto de você e vem estudar a Bíblia junto com todos nós. E todos os domingos à noite, eu estou na Igreja Adventista Beira-Mar, em São José, para estudarmos esse assunto aqui, Ensinos de Jesus. Nosso endereço, Rua Joaquim Vaz, 1506, lá no bairro Praia Comprida. Se você vier pela Beira-Mar, fica ali ao lado da Renault Nissan. Nós temos um amplo estacionamento e todos os domingos, 8 da noite, eu estou lá para juntos estudarmos a Palavra de Deus e você
é o meu convidado. Combinado? Vamos então a mais uma parábola contada por Jesus. Já pegou sua Bíblia? Bom, a minha está aqui. Nós vamos agora para mais uma parábola e hoje vamos estudar a parábola do rico e do mendigo, do rico e Lázaro, também como é conhecida. Ela está aqui em Lucas 16, 19 a 31. Antes, porém, quero convidar você para nós fazermos uma oração a Deus, pedindo a bênção para o estudo que vamos ter agora. Ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra, o Teu livro sagrado. Queira, Pai, nos abençoar e nos ajudar agora. Nós queremos abrir esse livro e queremos suplicar que a Tua bênção esteja sobre todos nós. Dai-nos, Senhor Deus, sabedoria que os altos céus podem nos dar para entendermos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, abra sua Bíblia comigo então, aqui em Lucas capítulo 16. Lerei a partir dos versos 19 até o 31. É a parábola do rico e o mendigo. E Jesus contou assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro ao seu lado. Então disse-lhe: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá para passar para cá, para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É uma parábola muito interessante, né? Um texto longo, contém aqui vários elementos que precisam ser analisados. Mas todos esses elementos, eles buscam trazer para nós verdades espirituais. E a primeira coisa que nós devemos comentar sobre a parábola de hoje é que essa parábola não foi inventada por Jesus Cristo. Essa história já era uma história conhecida pela audiência de Cristo, pelos judeus, pelos escribas, fariseus que o estavam ouvindo. Jesus não inventou essa história, ela era conhecida. Jesus valeu-se de uma história já conhecida para dar lições espirituais aos seus ouvintes. Jesus começou falando sobre um homem muito rico. E esse homem rico vivia a regalar-se com sua riqueza, vivia do jeito que gostava. E à porta de sua casa havia um mendigo chamado Lázaro. E esse ali vivia das migalhas que caíam da mesa desse homem rico. Aconteceu que ambos morreram. E agora, Jesus diz nessa parábola que os anjos levaram o Lázaro, o mendigo, para o seio de Abraão. Abraão era um personagem muito conhecido
porque ele era o grande patriarca da nação judaica. Você vai se lembrar que Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó teve 12 filhos que receberam ali os nomes das tribos de Israel. Então, o povo de Israel é descendente de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Então, Abraão era o grande pai, era o grande patriarca da nação judaica. Agora, esse mendigo morre e vai para o seio de Abraão, levado pelos anjos. Algumas pessoas querem pegar esse texto e até ensinam que quando a gente morre, somos levados para o céu. E esse céu significa estar no seio de Abraão. Lembre-se, essa história não foi inventada por Jesus, já era conhecida em seus dias, e ninguém quando morre é levado para lugar nenhum. Nós estudamos aqui um pouco já sobre a ressurreição. E você vai se lembrar que quando Jesus voltar, é que os salvos ressuscitarão. Então ninguém morre e vai para o céu. Todos os que morreram, mesmo os salvos, estão aguardando a volta de Jesus, quando então serão ressuscitados. Se você olhar para a Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, verso 12, por exemplo, João diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Esse galardão é a recompensa. Aqui é o próprio Cristo quem está dizendo: eu venho sem demora e eu tenho a recompensa para entregar a cada um segundo suas obras. Quando é que a recompensa será dada? Somente na volta do Senhor. Então não existe essa história de que alguém morre e já vai para o seio de Abraão. Também não existe essa história de arrebatamento secreto. Alguém que é fiel, que é leal a Deus, de repente ele é tomado e ele é levado para o céu, arrebatado para o céu. Não existe isso na Bíblia, amigo. Pastor, mas eu aprendi assim. Eu sei, mas você aprendeu da forma errada. Sabe por quê? Porque essa história de arrebatamento secreto, ela vai totalmente contra o ensino da Bíblia da ressurreição, da recompensa dada na volta do Senhor Jesus. Jesus, em Mateus 25, diz que quando ele voltar, ele vai colocar os salvos à sua direita, os perdidos à esquerda, vai dizer para os salvos: benditos meu Pai, para os ímpios: apartai-vos de mim. Ou seja, ele vem para buscar. Jesus, em João 14, disse: eu vou preparar lugar e voltarei. Voltarei para vos levar, para que onde eu estou estejais vós também. Se ele vem para nos buscar, é porque ninguém foi. Então não tem essa história de que morreu e foi para o céu, ou que haverá um arrebatamento secreto. Não existe isso. Na Bíblia, não. Então Jesus falou, contando uma parábola que não pode ser usada como fundamento de doutrina, que este foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, enquanto que aquele homem rico foi levado para um local de tormentos eternos. Aqui é um outro ponto. Existem pessoas que ensinam e pessoas que acreditam que haverá de fato um local onde o tormento será eterno, onde as pessoas arderão no fogo. Esta é uma ideia que surgiu na Idade Média. Não existe de fato um local de tormentos eternos. O que a Bíblia chama de eterno, fogo eterno, é o fogo que vai destruir os ímpios para sempre. Mas a destruição será para sempre. A matéria vai queimar enquanto houver matéria para ser queimada. Quando terminar a matéria, o fogo se extingue. Ninguém ficará queimando para sempre. E olha que na parábola Jesus fala que agora o homem rico que está perdido diz assim: olha, peça que Lázaro molhe então aí a ponta do dedo em água e ponha na minha língua. Bom, nós devemos entender a essa altura de que uma parábola serve para ilustrar uma verdade e não pode ser tomada de forma literal. Você acredita que isso seria possível de forma literal? Um local onde o céu divisa com o inferno, onde pessoas no céu podem ver quem está no inferno, queimando no fogo eterno, em tormentos eternos, e alguém que está em tormentos eternos consegue ver quem está no céu? Não existe isso de fato. Isto é uma alegoria, é uma história que está sendo contada para se ilustrar uma verdade.
Imagine você, se você se salva e um filho teu não. Que céu seria esse, de onde você poderia testemunhar o seu filho em tormentos no fogo eterno? Que céu seria esse? Quem seria feliz vendo alguém que ama em tormentos eternos? E outra, de que adianta molhar a ponta do dedo e colocar na boca de alguém que está no meio das chamas? Que efeito isso fará? Você percebe que trata-se apenas de uma ilustração, de uma alegoria, de uma parábola, e não é nada literal? Então Jesus está tentando ilustrar uma verdade aqui. A forma como Lázaro lidou com sua vida e a forma como o rico lidou com seus recursos os colocaram em lugares diferentes. Um tem a recompensa, o outro tem a destruição, a morte. Finalmente, não temos nós apenas dois destinos? Não é isso que a palavra de Deus ensina? Todo ser humano um dia ou vai receber a salvação em vida eterna ou vai ser condenado e destruído eternamente. Eu e você só temos dois destinos. É por isso que hoje nós temos que pensar a respeito da vida futura. Esses dias que eu e você temos aqui são dias para nos preparar para aquilo que vem no futuro. Infelizmente, tem muita gente vivendo como se a morte fosse o fim. E não é. A morte não é o fim. Tem muito mais após a morte. E é por isso que a gente está aqui. Para juntos estudarmos a Bíblia e entendermos o plano que Deus tem para a nossa vida. Preste atenção na sequência da parábola. Verso 24 diz assim: Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu pergunto, pode isso ser literal de alguma forma? De maneira nenhuma. Como pode molhar a língua de alguém com água e aliviar o corpo todo? Um outro verso, verso 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Essas são falas de Abraão, segundo a parábola. Eu até entendo alguém que esteja no tormento eterno e queira ir para o céu, passar do inferno para o céu. Mas você consegue entender alguém que está no céu e quer ir para o inferno? É isso que ele está dizendo. Há um abismo. Não dá para quem está aqui no céu querendo ir para o inferno ir por causa do abismo. Haveria alguém no céu querendo ir para o inferno? Haveria alguém desfrutando da vida eterna querendo ir para as chamas do fogo agora? Você percebe que não pode ser levado isso na íntegra? Não dá para ser levado de forma literal? Mas há outras verdades que a parábola ensina. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E ele então pede que agora Abraão envie Lázaro para que vá até os seus 5 irmãos e contem para eles o destino do irmão, que ele não soube viver bem e agora está no tormento eterno, para que eles sejam advertidos. E então Abraão responde assim: olha, não vamos enviar ninguém, que eles ouçam Moisés e os profetas. Como assim ouçam Moisés e os profetas? Aqui é uma referência ao Antigo Testamento, porque o povo nos dias de Cristo, os judeus especialmente, eles entendiam Moisés como o Pentateuco e os profetas como os outros livros da Bíblia. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm as Escrituras. Eles têm que ouvir as Escrituras. E outra, como é possível alguém que está morto vir para dar recado ou advertir quem está vivo? A Bíblia é clara em ensinar que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Eles não podem se comunicar com os vivos. Inclusive, o próprio Deus faz uma pergunta muito séria para seu povo. Acaso, em favor dos vivos, se consultarão os mortos? Não consultará Deus o povo ao seu Deus? Quem está morto não pode se comunicar. Não pensa, não raciocina, não fala. É impossível alguém que morreu voltar para se comunicar. Mas, pastor, e todas essas experiências que a gente ouve falar de gente que já morreu,
e volta para conversar. Não é a pessoa que volta. Você não sabe que o diabo tem poder de se transformar num anjo de luz? Você não sabe que o diabo pode aparecer como sendo uma outra pessoa? Os anjos se transformam, se personificam pessoas que já morreram? Eles podem fazer isso. Então, se algum dia alguém disser para você que teve contato com alguém que já morreu e voltou para conversar, tenha certeza pela Bíblia, não é a pessoa, mas é um espírito do mal se passando pela pessoa. Você lembra da experiência de Saul, quando tentou consultar o profeta Samuel, que já estava morto? Quem é que veio falar com Saul? Não foi Samuel, esse estava morto, mas foi um espírito do mal que personificou Samuel para conversar com Saul. E ele foi enganado. De fato, esta proposta espírita, ela é enganosa. Esta ideia de que você se pode comunicar com quem já morreu, isso é diabólico. É um engano satânico. Quem morreu, morto está. Não pode se comunicar com quem está vivo. É por isso que nós temos que examinar todos os dias a palavra de Deus, para não sermos enganados. E engano é o que não falta por aí. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Quantas pessoas sinceras estão sinceramente equivocadas? E talvez eu esteja falando para algum agora. Você creu a vida inteira que podia se comunicar com quem já morreu. Você não pode. A Bíblia não diz isso. E se alguém que já morreu aparece, saiba que isso é uma personificação do mal. É o diabo tentando te iludir, seduzir, te enganar. Porque a intenção do diabo é destruir as pessoas, é levá-las à perdição. E para isso, ele vale-se da mentira. Você está lembrado que essa foi a primeira mentira que o diabo contou no Éden? O que Deus disse para você, Eva? Que você comesse do fruto, você iria morrer? Não, Eva, é certo que não morrereis. Esta história de que a alma é imortal é a primeira mentira que o diabo contou no mundo. E até hoje tem pessoas acreditando nessa mentira, em processos reencarnatórios, que você morre e vai para uma outra dimensão. Amigo, não existe nada disso. Quem morre fica morto, dormindo, até a ressurreição, a primeira ou a segunda, a dos salvos ou a do juízo, da condenação. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, Cristo não quer que você fique em dúvidas. O ensino de Cristo foi muito claro. Jesus queria dizer que a nação judaica, representada pelo homem rico, havia recebido vários privilégios. A riqueza daquele homem representava a nação que possuía todos os privilégios dos oráculos sagrados. Eles haviam recebido a lei, os profetas. Eles foram a nação escolhida por Deus como sua representante. Mas, infelizmente, eles não viveram à altura do chamado divino. Enquanto que Lázaro representa muito bem aqui as pessoas menosprezadas, rejeitadas, mas que finalmente serão aceitas por Deus e salvas. Isso fala então dos privilégios da nação judaica em relação às pessoas que não conheciam o Evangelho. E para nós hoje que conhecemos o Evangelho, como nos comportamos diante do Evangelho? Como reagimos diante das verdades que Deus nos tem revelado? Qual tem sido a nossa atitude? Como nós lidamos com a informação que vai chegando para nós da palavra de Deus? Bem, eu espero que você haja com responsabilidade. Eu espero que o conhecimento das verdades que você tem aprendido possam ajudar você a tomar decisões, posições na vida e se preparar para a volta do Senhor. É isso que Jesus deseja nos ensinar hoje. Que Deus ajude você a ser leal, sincero e viver os ensinamentos que você tem aprendido. E lembre-se, se nós vemos a altura desse privilégio, das verdades que estamos conhecendo, um dia seremos recebidos no reino de Cristo. Por outro lado,
se nós menosprezarmos as verdades da palavra que tem sido nos apresentada, nós corremos o risco de perder a salvação, a vida eterna. Pensa nisso hoje. Quero orar por você. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento que tivemos de oportunidade de estudar a Tua palavra. Nos ajuda a ser leais ao Senhor. Nos ajuda, Pai, a vivermos as verdades que a Tua palavra nos ensina. Nos abençoa e nos guarda nesse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.